E aí, meu povo, tudo certo? Cara, vamos falar um pouquinho de Corinthians, de Fernando Lázaro. Primeiro de tudo, a gente sempre tem que respeitar e olhar para a história do cara, né? Do profissional. E o Fernando, se tem um cara que conhece o Corinthians, esse cara é Fernando Lázaro. Para quem não sabe, ele é filho do Zé Maria, ídolo do Timão, e trabalha no Corinthians desde 1999. Começou na informática e foi evoluindo, analista de desempenho. Em 2016 saiu para trabalhar com o Tite na seleção brasileira e é um cara muito inteligente que tem um futuro muito promissor como treinador. Não sei se foi o momento certo ele assumir um time de tantas estrelas, né? E o Fernando volta em 2021, né? Se eu não estiver enganado, para trabalhar. Chegou a trabalhar como auxiliar do Silvinho e com o Vitor Pereira voltou, né, para analista de desempenho. Enfim, vamos lá. O que eu acho do trabalho do Fernando Lázaro no Corinthians? Quando inicia a temporada, ele é anunciado como treinador do Corinthians, o que eu acho que ele pensou? E esse Corinthians realmente mostrou alguns jogos contra o Palmeiras, por exemplo, o corintiano vai lembrar, jogou muito bem nesse modelo de aproximação no jogo apoiado, como a galera gosta de falar. A aproximação e movimentação. A principal característica desse time do Corinthians, desse time do Fernando Lázaro, na minha opinião. Com o Renato Augusto, isso é muito possível, cara. Concordo. Isso é muito possível de acontecer. Mas o que é normal, tá? Sentir falta, ficar refém do Renato Augusto, porque você não acha um jogador como esse no mercado, não vai achar, cara, impossível. O Renato, eu gosto de dizer que ele toca o piano no meio de campo, é gênio, com a bola no pé. Quem não gosta de ver o Renato Augusto jogar, porra, tá vendo futebol errado, cara, cai entre nós. Enfim, o Renato infelizmente se machuca mais uma vez e o Corinthians fica totalmente dependente dele e o Fernando precisa achar soluções para isso. Contra o Cruzeiro, eu vi o jogo e vi alguns jogos do Corinthians esse ano, tá? Eu tô achando o Corinthians muito engessado. Apesar da vitória contra o Cruzeiro, não achei um bom jogo do Corinthians e muito pragmático, cara. Tá fácil de adivinhar o que o Corinthians vai fazer em campo. Muito pouca criatividade. Achei os volantes, Fausto Vera e Rony, muito fixados lá atrás. O menino Barleta, que joga pela direita, é um ponta e vai ter dificuldade de jogar por dentro. Esse Corinthians, esse modelo de jogo, esse 4-4-2, precisa de jogadas por dentro, precisa de criatividade, de aproximação, de movimentação ali por dentro. Precisa, cara. E eu senti muita dificuldade nesse quesito do Corinthians. Ah, e vocês me lembram, porra, Gabriel, tem o Juliano? Tem. E eu particularmente gosto desse jogador jogando de frente, como um segundo homem, por exemplo. Acho que ele não vive um momento ruim no Corinthians, tá? Talvez seja um dos melhores em campo também. Mas eu prefiro ele jogando de trás, olhando o jogo de frente. Ele é diferente do Renato, cara. A capacidade de fazer o pivô, de receber e de girar, é muito difícil de jogar assim. Eu acho que o Juliano, a principal característica dele é enxergar o jogo de frente, por isso que eu acho que ele tem que jogar como segundo homem. Primeiro homem, Fausto Vera, Rony, Cantígio, não sei. É uma dor de cabeça. Esse Corinthians tem muita qualidade, cara. Tem muita qualidade. Acho que o Fernando tem capacidade para achar soluções. Vai depender totalmente de resultados. A gente está falando de futebol brasileiro. O jogo contra o Remo vai precisar virar. Amanhã tem que encaminhar a classificação da Libertadores. Tem que vencer em casa. E é isso, cara. Eu acho o Corinthians muito engessado. E o Fernando vai precisar achar soluções. Esse time atual é dependente demais do Roger Guedes, que realmente é um jogadoraço de futebol, um primor técnico. Muitas das vezes ele volta pela esquerda para armar, joga com o pé trocado. O Yuri Alberto, eu acho que sente um pouquinho da falta dele jogando perto, porque o Roger está muito sobrecarregado na criação de jogadas, então ele tem que realmente voltar. E o jogo do Yuri Alberto, digamos que fica preso, né? Temos que falar da entrada do menino lá, como é que ele chama? Matheus Araújo, né? Que entrou muito bem e talvez seja uma solução para esse Corinthians, por que não? Se o Corinthians achar esse jogador que tem capacidade de jogar por dentro, e o gol dele, eu digo que foi um gol de Renato Augusto, que golaço, cara, que felicidade fazer a tabela ali por dentro. E se não sair esse gol, cara, acho dificilmente que o Corinthians
conseguiria fazer um gol no Cruzeiro, velho. Talvez numa bola parada. Então, de novo, apesar da vitória, achei um jogo muito ruim, muito engessado do Corinthians. Total respeito ao Fernando. Tem tudo para ser um grande treinador, inteligentíssimo, tem experiência, trabalhou em Copa do Mundo e tudo mais. Mas ele sabe que precisa fazer esse time jogar mais futebol para ele ter uma sequência, pelo menos esse ano, no Corinthians. Rapaziada, acho que é isso, cara. Tô tentando lembrar aqui se falta falar alguma coisa. Falei do Roger Guedes, falei do Matheus Araújo, a falta que o Renato faz, né? A dificuldade de criar esse jogo por dentro, que o Corinthians está tendo realmente essa dificuldade. Os laterais do Corinthians podem ser importantíssimos nesse esquema também. O passe do gol para o menino Matheus Araújo foi do Fagner, né? Então, eu achei que o Bidu fez bom jogo. Então, os laterais também podem ser importantíssimos nessa criação. É isso, cara. Acho que falei tudo. Um Corinthians engessado que precisa de mais criação, precisa dos volantes pisarem mais na área. Talvez o Paulinho, se o corintiano pode falar melhor, né? Se ele tiver bem fisicamente, pode ser esse cara. Por que não? Porra, Paulinho, talvez a principal característica dele seja esse jogo, esse box-to-box, essa forma de pisar na área e fazer gols. Rapaziada, é isso.